Bihari. Radha Madhava Bihari. Krishna Vallabha Girivaradhari. Krishna Vallabha Giri. Radha Madhava Rabihari. Radha Madhava Rabihari. Gopi Jana Bala Ba Girivaradhari. Sodana Dana Braja Jana Ranjana. Yasodana Dana Braja Jana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Bala Ba Girivaradhari. Gopi Jana Bala Ba Girivaradhari. Asodanandana Braja Jana Ranjana. Asodanandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Bihari. Jai. Jai. Jai, Srila Prabhupada, Patita Pavana, Ki Jai. Haribo. Jai, Shrimad Bhagavatam, Maha Granta, Ki Jai. Bom dia a todos e a todas. Bom fim de semana para todos vocês. Estamos aqui no Facebook da ISKCON Rio e também no Instagram da ISKCON Rio. Aqui nós temos a Thaís Galvão e também Mateu Gomes, né? E aqui no Facebook, Fernando Araújo da Silva. Bom dia, Fernando. Adilila Devidassi Dassi. Nossa, Dassa mesmo, hein?
Adilha Devidase, duas vezes. E isso com o Rio de Janeiro. Hare Krishna. Bem-vindos a todos. Nós estamos aqui dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam. Nós temos aqui hoje o capítulo 29 do canto 3. O verso de hoje é o verso número 32. Ontem o Mahaprabhu Kripa leu o verso 30 e 31 e hoje eu lerei o verso número 32, muito importante, porque fala sobre a posição de um devoto puro, como Srila Prabhupada, como os grandes acharyas, em relação a todos os seres do universo material, desse mundo e até de outros planetas. A posição é assim, excelsa, de um devoto puro em comparação com outros assim, seres do universo. Então nós vamos ler aqui Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Eu invoco e reverencio o Senhor Supremo, que é pleno de opulência, está em toda parte, que é o filho de Devaki e Vasudeva, que apareceu nesse mundo. E antes de recitar o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, ofereçamos as respeitosas reverências a Narayana, a Suprema Personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, Srila Prabhupada, o propagador, Jai, também o tradutor, Jai Srila Prabhupada. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nisteyasya Lokasya Dhanyan Swastanam Mahat. Este Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, que é uma encarnação, um avatar divino. O Bhagavatam é uma encarnação literária de Krishna. Ele foi compilado por esse sábio, que é uma encarnação de Krishna, e ele destina seu bem último em toda a sociedade humana. Ele é todo bem-aventurado, ele é todo completo e todo bem-sucedido. Krishna Swadama Pagate Dharma Gyana Devi Saha Karunasa Drishanesha Puranar Purunoditaha. Este Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. Ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Jnana, Dharma, seu séquito, parafernália, aqueles que perderam a visão devido à densa escuridão dessa era de Kali, encontrarão luz com esse Purana, uma luz no final do túnel. Nós somos aqueles que perdemos a nossa visão devido à escuridão dessa era de Kali, era do caos, da hipocrisia. Nasta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhakti Bhavati Nastiki. Por regularmente estar ouvindo as aulas do Bhagavatam, como estamos fazendo, e também por estar servindo ao devoto puro, tudo que é inauspicioso, que é molesto no coração, luxúria, ira, cobiça, e por aí vai, medo, tudo isso, confusão, tudo é quase totalmente destruído. E o serviço devocional se estabelece, serviço devocional ao Senhor Supremo, se estabelece como um fato irrevogável. Muito bem. Vamos ler então o verso 32. Artha Gya Samshayascheta Tata Shreyan Swakarma Krits Mukta Sangas Tatu Buyam Adogdha Dharman Atmanaham.
palavra por palavra, Artha Gyat, do que aquele que conhece o propósito dos Vedas. Sanshaya, dúvidas. Cheta, aquele que elimina. Tataha, do que este. Shreyan, melhor. Swakarma, seus deveres prescritos. Krit, aquele que executa. Mukta Sangha, liberado do contato com a matéria. Tata, do que este. Buyan, melhor. Adogda, não executando. Dharman, serviço devocional. Atmanaha, para ele mesmo. Tradução e significado dados por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Então tem aqui uma hierarquia, né? Ele foi escrevendo vários seres vivos, desde os animais mais assim rudimentares, até chegar aos animais, aos mamíferos e aos seres humanos, e agora está falando de seres humanos especiais, né? Então ele diz assim, melhor do que o Brahmana, primeiro ele falou no verso anterior, que os Brahmanas são os melhores, né? Porque conhecem o verdadeiro significado dos Vedas. Mas ele falou aqui, agora nesse verso, que melhor do que o Brahmana, que conhece o propósito dos Vedas, é aquele que pode dissipar todas as dúvidas. Seria o mestre espiritual, né? E melhor do que este é aquele que segue estritamente os princípios bramínicos. Que às vezes a pessoa pode saber bem da filosofia, do conhecimento védico, dissipar todas as dúvidas e pregar, mas não seguir estritamente os princípios bramínicos, né? Então, isso aí, inclusive, depois eu vou explicar sobre isso. Melhor do que este, que segue estritamente os princípios bramínicos, é aquele que se liberta de toda a contaminação material. E melhor do que este é o devoto puro, que executa serviço devocional sem esperar recompensa. Eu vou ler de novo. Melhor do que o Brahmana, que conhece o propósito dos Vedas, é aquele que pode dissipar todas as dúvidas. E melhor do que este é aquele que segue estritamente os princípios bramínicos. Melhor do que este é aquele que se liberta de toda contaminação material, que é o Mukta Sangha, né? E melhor do que este é o devoto puro, que executa serviço devocional sem esperar recompensa. Bem interessante, né? Então, tem uma vez, acho que foi o Rupa Goswami, que ele perguntou para o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele glorificou o Sr. Chaitanya Mahaprabhu dizendo: alguns seguem estritamente os princípios védicos, mas não pregam, né? Não assim propagam, não explicam, né? E outros pregam, mas não seguem estritamente os princípios védicos. Mas o Senhor está fazendo as duas coisas simultaneamente, né? Está tanto pregando quanto também seguindo estritamente, né? Isso significa acharya, né? Acharya quer dizer aquele que segue aquilo que ensina, né? Ele não só ensina, mas ele segue o que ele ensina, né? Porque a pessoa pode, né, explicar, dissipar todas as dúvidas, e responder as perguntas e conhecer o propósito dos Vedas, mas não seguir estritamente os princípios bramínicos, né? Quais são os princípios bramínicos? Samudama Tapasochang Shanti Ajma Ebacha Gyana Vigyana Ashikam Brahmakama Swabhavajan, que é Samo, equanimidade, Dama, autocontrole, Tapa, austeridade, Socham, pureza, Shanti, religiosidade, aliás, honestidade, Arjvan, religiosidade, Gyana, conhecimento, Vigyana, sabedoria,
Então, essas são as qualificações de um Brahmana. E também as atividades de um Brahmana, que como é que é a atividade de um Brahmana? Patana, Jajana, Dana Pratigraha. Né? Ele estuda os Vedas e Patana, ensina os Vedas. Ele Jajana, ele faz sacrifícios, e Jajana ensina outros a fazer sacrifícios. E Dana, ele dá em caridade aos pobres, aos Shudras, e Dana Pratigraha, ele recebe caridade dos Kshatris, dos Vaishyas, né? Jajana, Patana, Dana Pratigraha. Então, mas se a pessoa faz tudo isso, mas ela ainda tem contaminações materiais, então ela está abaixo daquele que, além de explicar os Vedas, além de seguir os princípios bramínicos, ele ainda tem uma contaminação material, né? Então, aquele que é mukta, como está dizendo aqui no verso, né? Mukta Sangha, está livre das contaminações materiais, além de seguir os princípios bramínicos e além de ensinar e explicar todos os Vedas e conhecer todos os propósitos dos Vedas. Mas aí então tem outro que ainda é superior a esse, que é o devoto puro. Porque o devoto puro, ele não quer o fruto do seu trabalho, ele não está agindo esperando alguma recompensa, né? Nem de karma, né? E nem de jnana, né? Nem de conhecimento e nem de atividade frutiva. Ele está livre de esperar recompensa. Então, além disso, ele está livre de contaminações materiais. Além disso, ele segue os princípios bramínicos. Além disso, ele pode explicar todas as perguntas e conhecer o propósito por trás dos Vedas, né? Então, ele é o ser mais elevado. Mas vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Artagya Brahmana refere-se àquele que fez um estudo analítico completo da verdade absoluta e que sabe que a verdade absoluta é compreendida em 3 fases diferentes, a saber, Brahman, Paramatma e Bhagavan. Se alguém não apenas tem este conhecimento, como também é capaz de esclarecer todas as dúvidas, ser interrogado sobre a verdade absoluta, ele é considerado o melhor. Além disso, pode ser que haja um Brahmana Vaishnava erudito capaz de explicar claramente e erradicar todas as dúvidas. Porém, se ele não seguir os princípios Vaishnavas, não estará situado num nível superior. É preciso ser capaz de esclarecer todas as dúvidas e simultaneamente situar-se nas características bramínicas, que eu já expliquei, né? Uma pessoa assim, que conhece o propósito dos preceitos védicos, que pode empregar os princípios estabelecidos nos textos védicos e que ensina seus discípulos dessa maneira, é chamado de acharya, como já expliquei. Ele explica, ele segue, ele conhece, ele segue e ele explica, né? A posição do acharya é que ele executa serviço devocional. Agora vem o devoto puro, né? Sem desejo de elevação a uma posição superior da vida. O Brahmana mais elevado e perfeito é o Vaishnava. O Vaishnava que conhece a ciência da verdade absoluta, mas não é capaz de pregar tal conhecimento aos outros, é descrito como estando na fase inferior. O devoto de primeira classe, né? Que ele conhece, né, a ciência do Bhagavad Gita, mas ele não é capaz de explicar para as pessoas, de pregar, né?
Então é chamado devoto de primeira classe. Segunda classe, ele pode explicar, não só ele conhece, mas ele pode explicar para outras pessoas o propósito por trás dos Vedas, né? Então, aí diz o seguinte: aquele que não somente entende os princípios da ciência de Deus, mas também pode pregar, explicar, né? Transmitir, propagar, ele está na segunda fase. E aquele que não somente pode pregar, mas que também vê tudo na verdade absoluta, e a verdade absoluta em tudo, enquadra-se na classe mais elevada de Vaishnava, ou de primeira classe, que vê Cristo em tudo, né? Então essa pessoa está na primeira classe. Menciona-se aqui que o Vaishnava já é um Brahmana. De fato, a fase mais elevada de perfeição brahmínica